Olá, turma! Antes de começarmos, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Quando uma empresa promete algo ao mercado, quem faz essa promessa acontecer de verdade? Porque é muito fácil a empresa dizer que tem entrega rápida, qualidade, inovação, sustentabilidade ou baixo custo. Mas alguém precisa transformar essa promessa em realidade. E é aí exatamente que entra a produção e operações. Na aula de hoje, nós vamos discutir justamente isso, a estratégia da produção e operações. A ideia central que eu quero que vocês entendam é que a produção deixou de ser vista apenas como uma área operacional. Ela era aquela área responsável por fabricar, executar, montar, entregar ou realizar o serviço. No passado, quando se falava em produção, a imagem que vinha à mente era de uma fábrica, máquinas, trabalhadores, matéria-prima, estoque e produtos acabados. A produção ela era entendida como uma função que deveria cumprir ordens, produzir aquilo que a empresa já tinha decidido vender. Mas hoje esse pensamento não é mais o mesmo, né? Mudou completamente. A produção deixou de ser apenas uma área que executa tarefas, ela passa a influenciar diretamente a estratégia da empresa. Quando vemos no slide essa parte que mostra como era no passado, ele está destacando uma produção mais isolada, mais fechada em si mesma, preocupada basicamente com a eficiência interna. A preocupação era produzir mais, reduzir desperdício, controlar custos e manter a fábrica funcionando. Agora, quando vemos do outro lado, né, como é hoje, a produção passa a aparecer conectada a várias dimensões: sustentabilidade, reputação, valor de mercado, inovação, dados, experiência do cliente, competitividade, além de qualidade, tecnologia, flexibilidade, entre outros aspectos. Isso significa que a produção conversa com o mercado, com a estratégia e com o consumidor, com logística, com a tecnologia e com os objetivos da empresa. O importante é entender que a produção influencia a competitividade. Uma empresa ela pode ter uma boa propaganda, uma boa marca, uma boa equipe de vendas, mas se a operação não entregar bem, a estratégia falha. Por exemplo, se a empresa promete entrega rápida, a produção e a logística precisa garantir velocidade. Se promete baixo custo, a operação precisa controlar desperdício. Se promete personalização, a produção precisa ser flexível. Se promete sustentabilidade, a produção precisa provar isso em seus processos. A produção passa a ser estratégica, porque ela transforma a promessa da empresa em realidade. Vamos ter sempre isso em mente. Produção não é apenas um lugar onde a empresa faz as coisas. Produção é onde a estratégia se materializa. Né? A gente já falou bastante sobre isso nas aulas. Aqui partimos de uma pergunta provocativa. Uma empresa pode dizer que é sustentável? Eu posso afirmar que sim. Ela pode até dizer que é sustentável, mas ela precisa provar isso. Aqui é possível ver a diferença entre discurso e prática. De um lado, nós temos a comunicação, frases bonitas, campanhas publicitárias, embalagens verdes, imagens de natureza, palavras como sustentabilidade, responsabilidade ambiental, compromisso social e futuro do planeta. Mas do outro lado, nós temos a realidade da operação, e é aí que a análise precisa ser mais crítica. A empresa ela precisa mostrar o que realmente faz. Ela reduz emissões de gás carbônico? Ela controla desperdício? Ela usa energia limpa? Ela trata resíduos? Ela tem logística reversa? Ela respeita fornecedores e comunidades? Ela possui indicadores? Ela apresenta relatórios? Ela tem certificações? O ponto central aqui é: não basta ser sustentável, é preciso ser sustentável na operação. Muitas empresas elas usam a sustentabilidade como estratégia de imagem, mas sem transformar seus processos internos. Isso pode gerar uma incoerência entre o que a empresa comunica e o que ela realmente pratica. Quando há coerência, a empresa consegue mostrar alinhamento entre discurso, operação e evidências.
Quando há incoerência, a sustentabilidade vira apenas marketing. Por isso, a administração da produção precisa olhar para a sustentabilidade de forma operacional. Não é só perguntar, a empresa fala de sustentabilidade? A pergunta certa é, onde a sustentabilidade aparece no processo produtivo? Ela aparece nas matérias-primas? Na forma de produzir? Na embalagem? No transporte? No relacionamento com fornecedores? No descarte? Na economia circular? Nos indicadores de desempenho? Aí sim, estamos pensando fora da caixa e fazendo uma análise muito mais profunda. O ponto é, a pergunta não é se a empresa diz que é sustentável. A pergunta central é, a operação sustenta esse discurso? A gente sempre tem que pensar nisso. Problema contemporâneo. O mercado mudou, as exigências mudaram, a produção também. Esse slide ele nos ajuda a entender por que a produção precisou mudar. O problema contemporâneo é que o mercado não é mais o mesmo. Antes, muitas empresas produziam primeiro e depois tentavam vender. O foco era produzir em volume, padronizar, reduzir custos e empurrar o produto para o mercado. A lógica mudou. O cliente está mais exigente, mais informado e mais atento. Ele compara preço, qualidade, prazo, reputação, impacto ambiental, responsabilidade social e experiência de consumo. Hoje a empresa precisa produzir rápido, com qualidade, com eficiência, com responsabilidade ambiental e com capacidade de adaptação. Isso significa que a produção contemporânea precisa lidar com múltiplas exigências ao mesmo tempo. O consumidor não quer mais um produto barato, ele quer um produto confiável, entregue no prazo, com boa experiência e cada vez mais com responsabilidade socioambiental. Isso transforma a produção em uma área bem complexa. A empresa precisa decidir como produzir, onde produzir, com quais fornecedores, usando quais tecnologias, com quais impactos e com quais evidências. Por isso, dizemos que a produção contemporânea é estratégica, porque ela precisa responder às pressões do mercado, às mudanças tecnológicas e às exigências da sociedade. O mercado mudou, as exigências mudaram e por isso a produção também precisou mudar. Entramos agora em uma distinção fundamental: estratégia empresarial e estratégia da produção. A estratégia empresarial responde perguntas maiores: onde a empresa quer chegar, como ela deseja competir, qual o seu público, qual a sua proposta de valor, ela quer competir por preço, por qualidade, por inovação, por sustentabilidade, por atendimento, por diferenciação, qual imagem quer construir? Já a estratégia de produção, ela responde como a operação vai tornar essa estratégia possível. É a forma como a produção organiza seus recursos para sustentar a estratégia da empresa. Ela vai organizar recursos, tecnologias, layouts, pessoas, processos, fornecedores, capacidade produtiva. Se a empresa quer competir por baixo custo, a produção precisa buscar eficiência, padronização, escala, controle de desperdício e produtividade. Se a empresa quer competir por diferenciação, a produção precisa ser capaz de entregar qualidade superior, design, inovação, experiência e valor percebido. Se a empresa quer competir por sustentabilidade, a produção precisa rever insumos, processos, fornecedores, embalagens, logística, energia e resíduos. O ponto central é: a produção precisa estar alinhada à estratégia empresarial. Uma empresa não pode prometer uma coisa no mercado e ter uma operação que entrega outra. Se a estratégia diz somos rápidos, a produção precisa ser rápida. Se diz somos sustentáveis, a produção precisa provar sustentabilidade. Se diz somos premium, a produção precisa sustentar qualidade e experiência. A estratégia empresarial, ela define o caminho.
A estratégia de produção constrói as condições para esse caminho acontecer. Alinhamento estratégico, da estratégia da empresa à execução da produção. A ideia é entender que estratégia não pode ficar apenas no discurso da alta gestão. Ela precisa descer até a operação. Primeiro, a empresa define sua estratégia. Qual mercado quer atender? Qual posicionamento quer construir? Quais objetivos deseja alcançar? Depois, essa estratégia precisa ser traduzida em objetivos de produção, ou seja, a área de operações precisa entender o que deve priorizar: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade, custo, sustentabilidade. Em seguida, aparecem as decisões operacionais. Essas decisões envolvem tecnologia, capacidade produtiva, layout, localização, fornecedores, estoques, processos, pessoas, sistemas de informação, indicadores e controle. A produção traduz os objetivos estratégicos em práticas operacionais, e isso é essencial. Por exemplo, uma empresa que quer ser referência em entrega rápida precisa investir em logística, previsão de demanda, estoque bem posicionado, sistema integrado e processos ágeis. Uma empresa que quer ser referência em sustentabilidade, ela precisa rever fornecedores, materiais, embalagem, consumo energético, descarte e indicadores ambientais. Uma empresa que quer competir em qualidade precisa ter controle de processo, padronização, treinamento, inspeção, melhoria contínua e cultura de excelência. Alinhamento estratégico significa coerência. A empresa pensa, promete, organiza e executa na mesma direção. O grande erro de muitas organizações é ter uma estratégia bonita no papel, mas uma operação incapaz de sustentá-la. Critérios competitivos. Critérios competitivos, eles são dimensões pelas quais os clientes avaliam a empresa e pelas quais a empresa tenta se diferenciar dos concorrentes. O primeiro critério é qualidade. Qualidade não significa apenas ausência de defeitos, significa atender ou superar a expectativa. Pode envolver durabilidade, acabamento, segurança, confiabilidade, experiência e percepção de valor. O segundo critério é velocidade. Velocidade significa rapidez na entrega, rapidez no atendimento, rapidez no desenvolvimento de novos produtos e rapidez na resposta ao cliente. O terceiro é confiabilidade. Confiabilidade significa cumprir o que foi prometido, entregar no prazo, manter padrão, evitar falhas e gerar confiança. O quarto é flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade da empresa de se adaptar, mudar volume, variedade, prazo, produto, processo ou forma de atendimento. O quinto é custo. Custo está ligado à capacidade de produzir com eficiência, reduzir desperdício, controlar recursos e oferecer preços competitivos sem comprometer a entrega de valor. Algumas vão competir por custos, como empresas de grande escala. Outras vão competir por inovação, outras por experiência, outras por sustentabilidade. O ponto importante é que nenhuma empresa consegue ser excelente em tudo e em todo o tempo. Por isso, ela precisa definir prioridades competitivas, e essas prioridades competitivas devem estar alinhadas ao público-alvo. Um cliente que compra produto de luxo não avalia da mesma forma que um cliente que busca menor preço. Um cliente que precisa entrega rápida valoriza a velocidade. Um cliente que compra medicamentos valoriza a confiabilidade e qualidade. Critérios competitivos são a ponte entre aquilo que o mercado valoriza e aquilo que a produção precisa entregar. A gente tem que ter bem esse conceito de critério competitivo em mente. Trade-offs operacionais. Trade-off significa escolha. Em produção, muitas vezes,
a empresa precisa priorizar uma coisa em detrimento de outra. Por exemplo, se a empresa quer oferecer muita variedade, talvez aumente a complexidade e o custo. Se quer reduzir muito o custo, talvez precise padronizar e limitar opções. Se quer entregar extremamente rápido, talvez precise manter estoques maiores ou investir em mais logística. Se quer qualidade altíssima, talvez precise de mais controle, melhor matéria-prima e processos mais caros. Então, trade-offs não é simplesmente uma limitação, é uma decisão estratégica. Algumas empresas, elas conseguem reduzir certos trade-offs por meio de excelência operacional. A Toyota é um exemplo clássico que pode desenvolver um sistema capaz de combinar qualidade e custo por meio da eliminação de desperdício, melhoria contínua, padronização, just-in-time e envolvimento das pessoas. Mas isso não significa que trade-offs desapareceram. Significa que empresas muito competentes conseguem administrar melhor essas tensões. A grande pergunta para o gestor é: qual critério competitivo é mais importante para a estratégia da empresa nesse momento? E não existe resposta única. Depende do mercado, do público, do setor, da tecnologia, do posicionamento e dos recursos disponíveis. Podemos dizer então que trade-off é a arte de escolher prioridades. E escolher prioridades é uma das funções mais estratégicas da produção. A frase central aqui é: produção se tornou global. Hoje, um produto ele pode ser projetado em um país, ter componentes fabricados em outro, ser montado em outro, distribuído por uma rede internacional e vendido em diversos mercados. Isso acontece com celulares, computadores, roupas, automóveis, medicamentos, alimentos industrializados e praticamente todos os produtos complexos. A globalização aumentou a competição. Antes, uma empresa competia principalmente com empresas da sua região, da sua cidade, do seu país. Hoje ela compete com empresas do mundo inteiro. Isso gera pressão por custo, por inovação, por qualidade, por velocidade, por escala. Quando falamos em cadeia global de valor, estamos dizendo que o valor de um produto não é criado apenas na fábrica. Hoje, o valor está distribuído em diferentes etapas da produção e em diferentes países. Antigamente, existia uma visão mais simples da produção. A empresa fabricava um produto e depois vendia esse produto ao mercado. Atualmente, essa lógica mudou. Um produto moderno envolve pesquisa, design, tecnologia, software, logística, marketing, marca, experiência do consumidor e relacionamento pós-venda. Tudo isso também gera valor. Por isso, a fabricação física passou a representar apenas uma parte da cadeia de valor. Um exemplo muito interessante é o iPhone. A montagem final pode acontecer na China, mas isso não significa que a maior parte do valor econômico fique concentrado ali. O design do produto pode ser desenvolvido nos Estados Unidos. Os chips podem vir de um outro país, as telas da Coreia do Sul, os sensores do Japão, e o software pode ser produzido por equipes espalhadas em diferentes países. Além disso, existe um enorme valor associado à marca Apple, ao marketing, à experiência do usuário e ao ecossistema digital da empresa. Isso mostra que o preço que o consumidor paga não está relacionado apenas ao ato de fabricar, mas muitas vezes a fabricação física representa uma parcela relativamente pequena do valor total, enquanto inovação, tecnologia, conhecimento e marca representam parcelas muito maiores. É por isso que, na economia de hoje, empresas competem não apenas por capacidade industrial, mas também por conhecimento, inteligência logística,
tecnologia, velocidade, experiência e capacidade de inovação. Outro exemplo importante é a Nike. A empresa terceiriza grande parte da fabricação de seus produtos, mas mantém controle sobre design, inovação, marketing, posicionamento e construção da marca. Assim, mesmo sem fabricar diretamente boa parte dos produtos, ela captura grande parte do valor econômico da cadeia. A ideia de cadeia global de valor mostra que a produção atual é fragmentada globalmente, né? Tem vários pedacinhos aí em diferentes países. E esses países eles participam de diferentes etapas do processo produtivo. E o valor econômico não está concentrado apenas em quem fabrica, mas principalmente em quem controla parte das estratégias da cadeia, como tecnologia, inovação, design, dados e marca. A gente pode dizer que a globalização aumenta oportunidades, mas também deixa a produção mais vulnerável, porque a empresa passa a depender de muitos agentes, países, rotas, moedas e decisões externas. Quando uma empresa ela produz globalmente, ela pode comprar matéria-prima em um país, fabricar componentes em outro, montar o produto em outro e vender em vários mercados. Isso pode reduzir custos e ampliar a competitividade, mas também cria dependência. Se uma parte da cadeia falha, todo o processo pode ser afetado. Por exemplo, uma crise internacional pode dificultar o fornecimento de insumos. Uma guerra pode bloquear rotas comerciais, como nós temos visto aí, né? Encarecer transporte ou impedir exportações. Uma pandemia pode fechar fábricas, reduzir mão de obra disponível, atrasar navios e gerar falta de produtos. Foi o que muitas empresas viveram na pandemia da Covid-19, quando faltaram componentes, medicamentos, equipamentos e produtos importados. A dependência de fornecedores também é um risco. Se uma empresa depende de um único fornecedor internacional para uma peça essencial, qualquer problema com esse fornecedor pode paralisar a produção. Imagina uma fábrica de carros que depende de chips eletrônicos importados. Se esses chips atrasam, o carro inteiro deixa de ser produzido, mesmo que todas as outras peças estejam disponíveis. Foi isso que aconteceu com a pandemia. A variação cambial também afeta muito. Se a empresa compra insumos em dólar e o dólar sobe, o custo da produção aumenta. Isso pode reduzir a margem de lucro ou obrigar a empresa a aumentar o preço final. Os atrasos logísticos são outro problema. Um produto pode ficar preso em um porto, alfândega, navio, aeroporto ou centro de distribuição. Como as cadeias globais são longas, qualquer atraso em uma etapa pode gerar atraso em toda a operação. As barreiras comerciais também interferem. Um país pode aumentar impostos de importação, criar novas exigências sanitárias, restringir exportações ou mudar regras comerciais. Isso afeta diretamente empresas que dependem do comércio internacional. Um outro ponto também é a estabilidade política. A estabilidade política entra nesse mesmo raciocínio. Mudanças de governo, conflitos internos, greves, bloqueios e decisões regulatórias inesperadas podem afetar fornecedores, transporte, contratos e custos. Por isso, as empresas precisam desenvolver resiliência operacional. Resiliência operacional é a capacidade de continuar funcionando mesmo quando ocorre uma ruptura. Não significa que a empresa não será afetada, significa que ela consegue reagir, adaptar-se e reduzir os danos. Uma empresa resiliente, ela não depende de um único fornecedor. Ela busca fornecedores alternativos, mantém estoques estratégicos para itens críticos, acompanha riscos internacionais, diversifica rotas logísticas, usa a tecnologia para monitorar a cadeia e cria planos de contingência. A ideia principal fica sendo:
A globalização tornou a produção mais eficiente e competitiva, mas também mais exposta a risco. O gestor de produção, ele precisa pensar não apenas em custo e eficiência, mas também em segurança, flexibilidade e capacidade de resposta diante de crises. A globalização ela conectou a produção mundial, mas também aumentou a complexidade e os riscos das operações. E isso é o que um gestor tem que ter em mente. Esse slide ele vai aprofundar o anterior e organiza 3 grandes dimensões da globalização. A primeira dimensão é a produção global. Isso significa que empresas escolhem onde produzir com base em custo, tecnologia, mão de obra, logística, acesso a mercados e vantagens competitivas locais. A segunda dimensão é a cadeia global de valor. Aqui precisamos entender que valor não está apenas na fabricação. Valor também está no projeto, na pesquisa e no desenvolvimento, na marca, na plataforma digital, na logística, no pós-venda e na experiência do consumidor. A terceira dimensão são os riscos da globalização. Quanto mais espalhada é a cadeia, maior a dependência de fornecedores, de rotas, de portos, de transporte, de câmbio e estabilidade internacional. E isso faz com que a gente reflita sobre impactos para o consumidor, para os trabalhadores, para os países e para a sustentabilidade. A globalização pode reduzir custos e ampliar acesso a produtos, mas também pode gerar precarização, dependência, impactos ambientais e desigualdades. Por isso, a análise de operações não pode ser ingênua. Ela precisa olhar para eficiência, mas também para riscos e consequências. Uma cadeia global pode ser eficiente, mas também pode ser frágil. A função do gestor é equilibrar custo, velocidade, risco e responsabilidade. Digitalização da produção, dados, tecnologia e inteligência para decisões melhores. Digitalização significa transformar processos produtivos por meio de dados, sensores, sistemas integrados, automação, inteligência artificial, internet das coisas, dashboard e análise em tempo real. A digitalização representa uma transformação na forma como a produção funciona, como os dados circulam e como as decisões são tomadas dentro das operações. Na produção tradicional, para se ter uma ideia, muitas decisões eram tomadas com base em experiência, observação direta e relatórios feitos manualmente. O gestor precisava esperar o fim do dia, da semana ou até do mês para receber informações sobre produtividade, sobre estoque, falhas, atrasos ou qualidade. Muitas vezes, quando o problema era identificado, ele já tinha causado perdas, desperdícios ou atrasos. Com a digitalização, essa lógica mudou. As empresas passam então a trabalhar com dados em tempo real. Isso significa que as informações são coletadas continuamente durante a operação e podem ser analisadas imediatamente. Aqui que entram os sensores, sistemas integrados, automação, inteligência artificial, internet das coisas. Os sensores funcionam como os olhos digitais da operação. Eles conseguem captar informações sobre temperatura, velocidade, vibração, consumo de energia, funcionamento de máquinas, localização de produtos, movimentação de estoque e diversos outros elementos do processo produtivo. Esses dados são enviados para sistemas integrados que organizam e analisam as informações. Em vez do gestor precisar observar tudo manualmente, o próprio sistema consegue mostrar indicadores, identificar padrões e emitir alertas. Por exemplo, imagine uma máquina industrial. Na produção tradicional, muitas vezes a empresa só percebia um problema quando a máquina quebrava.
E isso gerava parada de produção, atraso e prejuízo. Na produção digital, sensores conseguem identificar alterações no comportamento da máquina antes da falha acontecer. O sistema percebe aumento de temperatura, vibração anormal ou quebra de desempenho e avisa que existe risco de quebra. Isso é chamado de manutenção preditiva. Outro exemplo aparece no estoque. Antes, muitas empresas trabalhavam quase no escuro, sem informações precisas sobre entradas, saídas e consumo. Hoje, sistemas conseguem acompanhar estoque em tempo real, prever falhas de produtos, calcular reposição automaticamente e reduzir desperdício. A digitalização também transforma a previsão de demanda. Com análise de dados, as empresas conseguem identificar padrões de consumo, sazonalidade e comportamentos de mercado. Isso ajuda a planejar melhor a produção, evitando excesso ou falhas de produtos. Na qualidade, a digitalização permite monitoramento constante dos processos. Sensores e sistemas conseguem detectar desvios rapidamente, reduzindo erros e aumentando a padronização. Quando a gente fala em indústria 4.0, estamos justamente falando dessa integração entre o mundo físico e o mundo digital. Máquinas passam a se comunicar, sistemas trocam informações automaticamente, dados circulam em tempo real e algoritmos ajudam a tomar decisões. Isso que vai ficar acontecendo todo o tempo, né? Por isso, a gestão ganha muito mais visibilidade da operação. O gestor consegue enxergar gargalos, desperdício, atrasos, falhas, níveis de estoque, produtividade e desempenho praticamente em tempo real. Agora, é importante entender uma coisa. Tecnologia sozinha, ela não resolve problemas. Muitas empresas investem em sistemas caros sem ter clareza sobre quais decisões precisam melhorar. A digitalização só faz sentido quando está alinhada à estratégia da empresa, né? E aí surge uma pergunta, né? A pergunta principal não é qual tecnologia comprar. A pergunta correta é: que problema operacional essa tecnologia ajuda a resolver? Ela ajuda a prever demanda? Reduz estoque? Melhora a qualidade? Evita falhas? Aumenta a produtividade? Diminui desperdício? Gera sustentabilidade? Reduz custos? Melhora a velocidade de resposta, né? A grande transformação da digitalização não está apenas na tecnologia em si, isso que a gente tem que entender. Ela está na capacidade de tomar decisões mais rápidas, mais precisas e mais inteligentes, com base em dados reais da operação. Por isso que dizemos que a digitalização ela transforma a produção, porque permite decidir com mais dados, mais velocidade e mais precisão. O gestor de hoje, ele não pode ser apenas alguém que controla tarefas. Ele precisa compreender estratégia, ele precisa compreender tecnologia, pessoas, dados, sustentabilidade, risco, ele precisa entender de mercado. A primeira competência é visão sistêmica. O gestor precisa enxergar a empresa como sistema integrado. Uma decisão na produção afeta compras, estoque, logística, finanças, marketing, pessoas e cliente. A segunda competência é domínio tecnológico. Não significa que o gestor precisa ser programador, mas ele precisa entender como sistemas, dados, automação e inteligência artificial podem apoiar a operação. A terceira capacidade é analítica. O gestor precisa interpretar indicadores, comparar resultados, identificar gargalos, avaliar desempenho e tomar decisões com base em evidências. A quarta é pensamento sustentável. Hoje, o gestor precisa considerar impacto ambiental,
uso de recursos, energia, resíduos, logística reversa e responsabilidade social. A quinta é comunicação e liderança. Nenhuma estratégia operacional funciona se as pessoas não compreendem, não participam e não executam. A sexta é capacidade de adaptação. O ambiente muda rapidamente. Crises, tecnologia, concorrência, consumidor e regulamentações exigem flexibilidade. O gestor de hoje é aquele que conecta operação, estratégia, dados, pessoas e sustentabilidade. Sustentabilidade estratégica. Quando falamos em sustentabilidade estratégica, estamos dizendo que sustentabilidade deixa de ser apenas uma ação isolada ou uma atividade paralela dentro da empresa e passa a fazer parte da própria estratégia competitiva da organização. A sustentabilidade, ela não aparece apenas em campanhas publicitárias, ações sociais pontuais ou discursos institucionais. Ela começa a influenciar as decisões centrais da empresa e a forma como ela produz, como ela compra, como ela distribui, vende e se posiciona no mercado. Durante muito tempo, muitas empresas tratavam sustentabilidade como algo separado da operação. Era comum realizar uma ação ambiental, plantar árvores, apoiar projetos sociais ou criar uma embalagem verde, enquanto o restante da cadeia produtiva continuava funcionando da mesma forma. Hoje, isso já não é mais suficiente. O mercado passou a exigir coerência entre discurso e prática. A sustentabilidade estratégica, ela vai significar a integração da responsabilidade ambiental, social e econômica ao modelo de negócio e às decisões operacionais da empresa. A primeira dimensão é a ambiental. Aqui a empresa precisa pensar no impacto que suas operações causam ao meio ambiente. Isso envolve o uso de recursos naturais, consumo de água, energia, geração de resíduos, emissões de poluentes, descarte de materiais, embalagem, logística e impacto ecológico da produção. A preocupação ambiental não aparece apenas por uma questão ética, mas também porque desperdício significa custo, emissão significa risco regulatório e impacto ambiental pode afetar a reputação da empresa. A segunda dimensão é a dimensão social. A empresa ela vai precisar analisar como suas dimensões afetam pessoas e relações sociais. Isso inclui condições de trabalho, segurança, diversidade, relação com fornecedores, respeito às comunidades, direitos trabalhistas, responsabilidade nas cadeias produtivas e impacto social das operações. Uma empresa pode ter uma imagem moderna, mas perder credibilidade por existir exploração de trabalhadores, fornecedores irregulares ou relações desrespeitosas na cadeia de produção. A terceira dimensão é a econômica. Sustentabilidade estratégica não significa abandonar lucro ou competitividade. Pelo contrário, a empresa precisa continuar sendo economicamente viável. Isso envolve eficiência, produtividade, controle de custos, inovação e geração de valor. A sustentabilidade estratégica busca justamente equilibrar responsabilidade e desempenho econômico. O ponto mais importante aqui desse slide é que essas três dimensões não devem ficar separadas. Elas precisam entrar juntas nas decisões da empresa. Isso significa que a empresa deixa de tomar decisões olhando apenas para o menor custo imediato. Por exemplo, ao escolher um fornecedor, a empresa não analisa apenas preço. Ela também observa se aquele fornecedor possui práticas ambientais adequadas, condições dignas de trabalho e responsabilidade social. Isso acontece porque problemas na cadeia produtiva podem gerar crises de imagem, riscos jurídicos e perda de confiança no mercado. Outro exemplo aparece nas embalagens.
uma empresa pode escolher uma embalagem apenas pelo menor custo, mas também pode considerar funcionalidade, impacto ambiental, reciclabilidade e percepção do consumidor. A mesma lógica vale para a redução de desperdício. Quando a empresa reduz perdas produtivas, ela não apenas melhora o resultado ambiental, mas também reduz custos e aumenta a eficiência. Então, sustentabilidade estratégica não é gastar mais apenas para parecer responsável. É entender que práticas sustentáveis podem gerar eficiência operacional, reputação, inovação, competitividade e vantagem de mercado. Existe também a conexão da sustentabilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ESG. E isso acontece porque hoje as empresas estão sendo observadas não apenas pelos consumidores, mas também por investidores, por governo, por instituições financeiras e pela sociedade. Muitas decisões de investimento já consideram indicadores ambientais, sociais e de governança. Consumidores também estão mais atentos aos impactos das empresas. Sustentabilidade deixou de ser apenas imagem e passou a influenciar a competitividade, acesso ao mercado, reputação e capacidade de crescimento. Por isso, sustentabilidade estratégica é quando a empresa entende que responsabilidade e competitividade não precisam ser opostas. Pelo contrário, elas podem caminhar juntas e fortalecer a posição da empresa no mercado. Aqui com esse slide a gente trabalha uma questão extremamente importante dentro da sustentabilidade empresarial, que é como provar que uma empresa realmente é sustentável. Isso é fundamental, porque atualmente praticamente todas as empresas falam sobre sustentabilidade. Muitas utilizam discursos ambientais, campanhas sociais, embalagens verdes e expressões como empresa consciente, carbono neutro, eco, verde ou responsável. O problema é que nem sempre esses discursos representam mudanças reais na operação. Por isso, a sustentabilidade precisa ser analisada com base em evidências. Não basta a empresa dizer que é sustentável. Ela precisa demonstrar isso por meio de dados, de práticas, de indicadores e resultados concretos. A primeira forma de provar sustentabilidade aparece nos relatórios. Muitas empresas publicam relatórios de sustentabilidade, relatórios integrados ou documentos institucionais em que apresentam metas, projetos, indicadores ambientais e ações sociais. Esses relatórios eles podem mostrar, por exemplo, redução do consumo de água, diminuição da emissão de carbono, metas climáticas, uso de energia renovável, programas de reciclagem, redução de resíduos, diversidade, investimentos sociais ou mudanças em processos produtivos. Mas é importante entender que o relatório sozinho não é prova absoluta. O relatório é um ponto de partida. Precisamos analisar criticamente. Existem metas claras? Existem números? Os dados possuem contexto? Existem comparações ao longo do tempo? As práticas estão ligadas às operações? Ou o relatório é apenas um discurso institucional? Segunda forma de provar a sustentabilidade são as certificações. As certificações funcionam como uma espécie de reconhecimento externo. Elas mostram que a empresa passou por auditorias ou avaliações relacionadas a determinados padrões ambientais, sociais ou de qualidade. Por exemplo, certificações ISO ambientais, outro selo de produção sustentável, auditorias de cadeia produtiva, certificações de responsabilidade social,
certificações ligadas à origem da matéria-prima. Essas certificações, ela ajuda a aumentar a credibilidade, porque envolve verificação externa. Mesmo assim, elas também precisam ser analisadas com cuidado. A certificação não significa automaticamente que todas as operações são perfeitas. Ela indica que a empresa atende determinados critérios dentro de um padrão específico. A terceira forma de provar sustentabilidade são os indicadores. Os indicadores são muito importantes porque torna a sustentabilidade mensurável. Eu consigo medir. Em vez de falar de maneira genérica, a empresa apresenta números concretos. Por exemplo, quantidade de água consumida, consumo de energia, eu consigo medir a emissão de gases poluentes, percentual de reciclagem, redução de desperdício, uso de material renovável, reaproveitamento de resíduos, eficiência energética, redução de perdas produtivas, né? Dentre outros. Esses indicadores, eles permitem comparar desempenho ao longo do tempo. Eles ajudam a responder perguntas como: a empresa realmente reduz impacto ou reduziu impactos? Houve melhoria? Qual foi o resultado concreto dessas ações? Na administração da produção, isso é essencial, porque produção trabalha muito com medição, controle e melhoria contínua. A quarta forma de provar sustentabilidade é observando as operações produtivas reais. Esse ponto é muito importante, porque ele leva a análise para dentro da operação. Ou seja, você precisa investigar como ocorre a operação, quais matérias-primas são utilizadas, quem são os fornecedores, como funciona a logística, quais embalagens são usadas, como ocorre o descarte, se existe reciclagem, se houve logística reversa, se existe reaproveitamento de materiais e como a empresa lida com desperdícios e impactos ambientais. É que a sustentabilidade deixa de ser apenas discurso e passa a aparecer na prática operacional. Existe também alerta para o greenwash. Né? O greenwash acontece quando a empresa tenta construir uma imagem sustentável sem mudanças profundas na operação. É quando o marketing verde é maior do que práticas reais da empresa. Por exemplo, usar embalagem verde sem reduzir impactos reais. Fazer campanhas ambientais enquanto polui fortemente um rio, né, um afluente. Divulgar sustentabilidade sem controle da cadeia produtiva. Usar expressões ecológicas sem evidências concretas. Por isso, a análise crítica é tão importante. E a gente fica sempre batendo nessa tecla, né? A pergunta principal que se faz é: qual é a evidência? Sempre que uma empresa disser que é sustentável, temos que perguntar: onde isso aparece? Qual dado comprova o que você está dizendo? Qual indicador mostra isso? Existe relatório? Existe certificação? Existe prática operacional concreta? Existe comparação ao longo do tempo? A grande mensagem aqui é que sustentabilidade não pode ser avaliada apenas pelo discurso. Ela precisa ser sustentada por evidências reais, verificáveis e conectadas à operação da empresa. Quando começamos a relacionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a produção, é importante entender, primeiro, que os ODS não são apenas ideias abstratas criadas pela ONU ou temas amplos voltados apenas para governos. Ele também pode ser aplicado diretamente dentro das organizações e principalmente dentro das operações produtivas. Na administração da produção e operações, os ODS ajudam a mostrar como
As decisões produtivas impactam a economia, impactam a sociedade e impactam o meio ambiente. Por isso, eles podem ser traduzidos em práticas concretas dentro da empresa. O primeiro ODS que a gente vê aqui no slide, por exemplo, trata de indústria, inovação e infraestrutura. Esse objetivo está muito ligado à modernização da produção. Ele aparece quando a empresa investe em tecnologia, automação, melhoria de processos, inovação industrial, digitalização e infraestrutura produtiva mais eficiente. Uma empresa que implementa sistemas inteligentes, sensores, automação, manutenção preditiva ou melhoria tecnológica em seus processos podem estar contribuindo para esse objetivo. Mas não basta apenas comprar tecnologia. O importante é entender como essa inovação melhora a produção. Ela aumenta a eficiência? Ela reduz desperdício? Ela melhora a qualidade? Gera processos mais seguros? Reduz consumo de energia? É isso que transforma inovação em algo ligado ao ODS 9. Já o ODS 12, que talvez seja um dos mais conectados à administração da produção, ele trata do consumo e produção responsáveis. Esse ODS ele está diretamente ligado à forma como as empresas utilizam recursos, produzem bens e lidam com desperdício. Durante muito tempo, muitas empresas seguiam uma lógica linear: extrair matérias-primas, produzir, consumir e descartar. O ODS 12 propõe uma lógica mais responsável, em que a empresa precisa pensar em eficiência, reaproveitamento e redução de impactos. Na produção, isso aparece quando a empresa reduz desperdício de matéria-prima, controla perdas produtivas, reutiliza materiais, trabalha com reciclagem, desenvolve embalagens sustentáveis, utiliza logística reversa ou implementa práticas de economia circular. Por exemplo, uma empresa pode reduzir o uso de plástico nas embalagens, reaproveitar resíduos industriais ou desenvolver sistemas para recolher embalagens usadas após o consumo. Tudo isso representa a aplicação prática da ODS 12 dentro da operação. Outro ponto importante é que a ODS 12 também envolve eficiência no uso de recursos. Isso significa produzir mais, utilizando menos água, menos energia e menos matéria-prima. Ou seja, sustentabilidade aqui não é apenas uma questão ambiental, também está ligada à eficiência operacional e redução de custos. Outro objetivo apresentado é o ODS 13, relacionado à ação contra a mudança global do clima. Esse ODS aparece na produção quando a empresa busca reduzir impactos ambientais ligados às emissões de gases poluentes e ao consumo energético. Na prática, isso pode ocorrer por meio de eficiência energética, uso de energia renovável, redução de combustíveis fósseis, otimização logística, transporte menos poluentes e metas de redução de carbono. Por exemplo, uma empresa pode substituir equipamentos antigos por máquinas mais eficientes energeticamente, reduzir emissões no transporte, utilizar energia solar ou monitorar sua pegada de carbono. Essas decisões fazem parte da operação e mostram como o ODS 13 pode ser incorporado à produção. Os ODS não podem ficar apenas no discurso institucional. Muitas empresas colocam ícones de ODS em seus relatórios, sites e apresentação. Até a UFES faz isso, viu, gente? Mas isso não significa automaticamente que esses objetivos estejam realmente presentes na operação. Por isso, a análise precisa ser crítica. Quando uma empresa diz que contribui para o ODS 12, por exemplo, a gente precisa perguntar: onde isso aparece na prática? Essa redução está na redução de resíduo? Está na embalagem? Está no uso de matéria-prima? Está na logística reversa? Nos fornecedores? Nos indicadores? Existe evidência concreta? A mesma lógica vale para todos os outros ODS. O importante não é apenas citar o objetivo, mas mostrar como ele se conecta
ao processo produtivo e quais resultados concretos ele gera. Os ODS fazem sentido dentro da administração da produção quando deixam de ser apenas símbolos ou discurso e passam a se transformar em práticas operacionais, indicadores, metas e resultados reais. Esse slide aqui, ele nos permite fazer uma síntese de toda a lógica construída ao longo da aula. Quando começamos a discutir estratégia da produção e operações, vimos que a produção deixou de ser apenas operacional e passou a ocupar um papel estratégico dentro das organizações. Hoje, a operação influencia a competitividade, inovação, velocidade, qualidade, sustentabilidade e geração de valor. Também vimos que a globalização transformou profundamente a produção. As cadeias produtivas se espalharam pelo mundo, conectando diferentes países, fornecedores, tecnologias e mercados. Isso aumentou a eficiência e competitividade, mas também aumentou a complexidade, risco e dependências. Em seguida, entendemos que a digitalização mudou a forma como as empresas tomam decisões. Dados, sensores, sistemas integrados, inteligência artificial e monitoramento em tempo real passaram a fazer parte das operações. As empresas começaram a decidir com mais informações, mais velocidade e mais precisão. Depois, avançamos para a sustentabilidade estratégica. Percebemos que sustentabilidade não pode ser mais tratada como marketing ou ação isolada. Ela passou a influenciar estratégia, operação, reputação, investimento e competitividade. Sustentabilidade deixou de ser apenas discurso e passou a exigir coerência operacional. Foi nesse contexto que discutimos os ODS e o ESG. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mostraram que as empresas passaram a ser cobradas não apenas por desempenho econômico, mas também por responsabilidade ambiental e social. E isso começa a aparecer diretamente nas operações, no uso de recursos, na redução de desperdício, na logística, nas embalagens, na energia, nos fornecedores, na gestão da cadeia produtiva, né? E aí a gente chega a essa reflexão final. Uma empresa pode realmente ser considerada sustentável se apenas sua marca parece sustentável, mas sua cadeia produtiva não é? Essa pergunta é importante porque ela conecta tudo que vimos até aqui. Uma empresa pode ter campanhas bonitas, embalagem verde, relatórios sofisticados e discursos sustentáveis, mas se seus fornecedores poluem, se existe desperdício, se a cadeia produtiva gera impactos negativos e se a operação não sustenta esse discurso, a sustentabilidade se torna muito, mas muito frágil. Por isso, a sustentabilidade precisa ser sistêmica, ela precisa atravessar toda a cadeia produtiva e fazer parte das decisões estratégicas e operacionais da empresa. E é exatamente aqui que a gente consegue perceber que a administração da produção e operações se tornou estratégica no mundo de hoje. Produção hoje não significa apenas fabricar produtos. Produção significa tomar decisões sobre tecnologia, recursos, cadeia global, sustentabilidade, eficiência, inovação, risco e responsabilidade. A grande mensagem dessa aula que fica aqui é que a operação de hoje precisa ser analisada de forma crítica, integrada e baseada em evidências. Não basta olhar apenas para aquilo que a empresa fala sobre si mesma. É preciso analisar se a operação realmente sustenta o que ela tem falado, né? Então, é analisar se realmente sustenta esse discurso. Agora entramos no caso da Natura. E esse slide, ele é importante porque ele transforma toda a discussão teórica da aula em uma análise prática de uma empresa real. Aqui discutimos que a produção atual
contemporânea deixou de ser apenas operacional e passou a ter um papel estratégico. Também vimos que sustentabilidade, ODS, ESG, digitalização, cadeia global de valor e critérios competitivos passaram a influenciar diretamente a forma como as empresas competem no mercado. Então, a pergunta agora é: como tudo isso aparece na prática dentro de uma organização? E foi por isso que eu trouxe esse exemplo da Natura, né? A Natura é uma empresa interessante porque porque construiu sua imagem muito associada à sustentabilidade, à biodiversidade brasileira, uso de ativos naturais, inovação e relacionamento com comunidades. Mas é importante entender uma coisa: o objetivo aqui não é elogiar a Natura ou simplesmente repetir o discurso da marca. Não, o objetivo é analisar criticamente se a operação realmente sustenta aquilo que a empresa comunica ao mercado. Por isso, esse slide ele organiza a análise em 4 dimensões: estratégica, produção, sustentabilidade e cadeia de suplemento. Primeiro olhamos para a estratégia, né? A Natura não busca competir principalmente por menor preço. Ela tenta se diferenciar pela construção de valor associado à sustentabilidade, à inovação, à biodiversidade e propósito de marca. Ela também tenta fazer com que o consumidor perceba seus produtos não apenas como cosméticos, mas como produtos ligados ao bem-estar, responsabilidade ambiental e conexão com a natureza. Isso é estratégia competitiva. Mas aí surge a pergunta mais importante: como essa estratégia aparece na produção? Porque não basta falar de sustentabilidade em campanhas publicitárias. A produção precisa transformar esse discurso em prática real, né? Ou esses discursos em práticas reais. Então, vamos começar a observar quais matérias-primas a empresa utiliza, de onde vêm esses insumos, como as fórmulas são desenvolvidas, quais embalagens são utilizadas, como ocorre o controle de qualidade, como funciona a logística, quais as práticas operacionais sustentam o discurso ambiental da empresa. Por exemplo, quando a Natura trabalha com refis, isso não é apenas uma decisão estética, é uma decisão operacional que busca reduzir resíduos, diminuir o uso de matéria-prima e gerar menor impacto ambiental. Quando utiliza embalagens recicladas ou materiais renováveis, isso também aparece diretamente dentro da produção e operações. Outro ponto importante são as metas ligadas a carbono, redução de impacto ambiental e eficiência produtiva. Tudo isso precisa ser analisado como prática operacional e não apenas como marketing institucional. Quando a sustentabilidade, aqui a análise começa, né, a observar se existe coerência entre discurso e prática. Então, se eu estou vendo aqui a sustentabilidade, eu tenho que ver se tem essa coerência entre discurso e prática. A empresa realmente reduz impactos? Existe preocupação com biodiversidade? As práticas operacionais aparecem no processo produtivo? Existem evidências concretas? Existem indicadores? Existem relatórios? Existem metas? Esse é o momento em que a sustentabilidade ela deixa de ser apenas discurso e passa a ser analisada criticamente, de forma mais crítica. Esse slide também ele mostra aqui, né, a cadeia de suplemento. Ele vai trabalhar um pouquinho também sobre a cadeia de suplemento. Esse ponto é extremamente importante, porque sustentabilidade não depende apenas da fábrica da Natura. Ela depende também da origem da matéria-prima e da forma como os fornecedores operam. Toda análise passa a observar fornecedores, comunidades extrativistas,
rastreabilidade. Outro ponto também, origem dos insumos, relações com comunidade e gestão da cadeia produtiva. Quando a Natura utiliza ativos da biodiversidade brasileira, por exemplo, surge uma questão estratégica. Como garantir que essa extração aconteça de forma responsável? Né? E aí que entra temas como rastreabilidade, controle da cadeia, responsabilidade social, preservação ambiental e relacionamento com as comunidades, né, fornecedoras dos insumos. Então, perceba que o caso da Natura, ele permite conectar praticamente todos os conteúdos da aula, né, que nós falamos ali, estratégia empresarial, estratégia da produção, critérios competitivos, sustentabilidade estratégica, ODS, ISD, deixa eu ver mais um, a cadeia produtiva e análise baseadas em evidências, né? Porque a gente vai atrás ali do fato concreto. E talvez o ponto mais importante seja esse. A Natura mostra como sustentabilidade pode se transformar em posicionamento competitivo. Mas isso só faz sentido quando a gente consegue observar práticas concretas dentro da operação. E aí a pergunta central continua sendo: a operação realmente sustenta aquilo que a marca promete? Então, a gente fica dentro desse questionamento. Esse slide é extremamente importante porque ele funciona praticamente como um roteiro de desenvolvimento da atividade que eu passei para vocês, né? Até aqui nós discutimos vários conceitos: estratégia, produção, critérios competitivos, sustentabilidade, ODS, ISG, cadeia produtiva, deixa eu ver outro ponto, evidências e análise crítica, né? Então tá tudo ali dentro. Agora vocês precisam transformar tudo isso em análise operacional. E esse slide, ele mostra exatamente o caminho que vocês devem seguir para construir o relatório de vocês. A primeira etapa é entender quem é a empresa, tá? Não basta apenas dizer o nome da organização. Vocês precisam identificar qual é o setor, o que a empresa realmente faz, qual é o seu core business, e qual o seu principal objetivo estratégico. Core business aqui significa o coração do negócio, tá? Ou seja, qual é a principal entrega de valor da empresa. Por exemplo, como a gente falou na aula passada, a Natura não vende apenas cosméticos, ela vende uma proposta associada a bem-estar, a sustentabilidade, a biodiversidade e propósito. Depois disso, vocês precisam analisar a estratégia da empresa. A pergunta aqui é: como a empresa compete no mercado? Ela compete por preço, por qualidade, ela compete por inovação, por sustentabilidade, por velocidade, ela vai competir por experiência, por flexibilidade. A partir daí, vocês entram nos critérios competitivos, né? Vocês precisam observar o que a produção dessa empresa precisa fazer bem para sustentar sua estratégia. Ela precisa reduzir custos, ela precisa garantir a qualidade, ela precisa entregar rápido, ela precisa ser inovadora, ela precisa ser flexível, ela precisa gerar confiança, né? Vocês têm que ver isso aí, mas preste bem atenção, tá? Não basta citar esses critérios, vocês precisam mostrar como a produção revela esses critérios. Por exemplo, se a empresa diz que é sustentável, onde isso aparece? Na embalagem? Na matéria-prima? Na logística? Na redução de resíduos? Nos fornecedores?
na energia utilizada, nos relatórios. Aí só depois disso vocês entram na parte dos ODS. E aqui existe um erro muito comum: colocar vários ícones de ODS sem explicar, tá? Os ODS só faz sentido quando vocês conseguem conectar ele à operação da empresa. Então vocês precisam responder: qual ODS realmente se relaciona ao negócio? Como ele aparece na produção? Existe evidência concreta disso? Aí em seguida vem uma das partes mais importantes, as evidências, né? Aqui vocês precisam sair da opinião e entrar em dados concretos. Por isso a atividade pede relatórios, certificações, indicadores, dados públicos, também notícias, práticas operacionais reais, como a gente falou lá da Natura, porque uma empresa pode falar muita coisa, mas vocês precisam analisar o que realmente comprova esse discurso. Então, a pergunta central da atividade fica mais ou menos: a operação realmente sustenta aquilo que a empresa promete? Aí depois disso, vocês entram na análise crítica. Vocês precisam avaliar: existe coerência entre estratégia e produção? Existe coerência entre discurso e prática? A cadeia produtiva, ela reforça ou contradiz o posicionamento da empresa? Os ODS aparecem na prática? Existe sustentabilidade real ou apenas é marketing? Por fim, a atividade pede propostas. E aqui vocês precisam pensar como gestores de produção. Ou seja, que melhorias operacionais poderiam fortalecer o alinhamento entre produção e sustentabilidade? Vocês podem propor mudanças em processos, logística reversa, melhoria energética, novas embalagens, automação, rastreabilidade, fornecedores sustentáveis, redução de desperdício, economia circular, digitalização ou melhoria de indicadores. Percebam, essa atividade não é uma simples pesquisa sobre uma empresa. Ela é uma análise estratégica da produção e operações. O objetivo é fazer vocês pensarem como gestores, observando estratégia, produção, sustentabilidade, cadeia produtiva, indicadores e evidências de forma integrada, certo? Então, assim, esse slide aqui já deu mais ou menos um norte para vocês. Ainda se valendo do exemplo da Natura para vocês avançarem. Então, esse slide ele não serve apenas para explicar a Natura. Ele serve principalmente para ensinar vocês a escolher e analisar qualquer empresa da atividade. A Natura foi utilizada como exemplo porque ela facilita a investigação, estratégia operacional. Ela oferece muitas informações públicas que permitem conectar a estratégia, produção, sustentabilidade, ODS e evidências concretas. Então, quando vocês forem escolher uma empresa para o relatório de vocês, vocês precisam pensar exatamente nesses critérios que aparecem no slide. O primeiro ponto: a empresa possui informações institucionais claras? Uma empresa boa é uma empresa boa para análise? E se ela é uma empresa boa, ela precisa apresentar propósito, estratégia, missão, posicionamento, marcas, compromissos e informações sobre suas operações. Porque se a empresa ela não apresenta praticamente nenhuma informação pública, fica muito difícil construir uma análise estratégica consistente, entenderam? O segundo ponto é: a empresa publica relatórios? Os relatórios são fundamentais porque eles mostram, né, indicadores, eles mostram desempenho, eles vão mostrar metas,
eles vão mostrar ações ambientais, eles vão mostrar investimentos, eles vão mostrar sustentabilidade, eles vão mostrar operações e mostram também estratégia organizacional. Então, empresas que possuem relatório anual, relatório integrado, relatório ESG, relatório de sustentabilidade ou dados públicos organizados são muito mais interessantes para a sua análise, tá? O terceiro ponto é observar se a empresa trabalha a sustentabilidade de forma visível. Isso não significa apenas dizer que a empresa é verde. Significa verificar se ela apresenta metas ambientais, redução de impactos, indicadores, ações ligadas aos ODS, gestão de resíduos, logística reversa, economia circular ou até mesmo compromissos sociais, porque a atividade vai estar exigindo justamente essa conexão entre produção, estratégia e sustentabilidade. O quarto ponto são as certificações. Empresa que possui certificações como ISO, B Corp, selos ambientais, auditorias ou reconhecimento externos costumam fornecer mais evidências para a análise de vocês, né? Isso ajuda vocês a observarem se existe coerência entre discurso e prática. O quinto ponto é a transparência. Uma empresa interessante para o trabalho é aquela que disponibiliza informações, indicadores, metas e compromissos de forma relativamente acessível. Porque o objetivo da atividade não é adivinhar como a empresa funciona. O objetivo é investigar estrategicamente a organização com base em evidências reais. Depois disso, o slide mostra uma atividade rápida de pesquisa. E aqui existe uma lógica muito importante. Vocês não vão simplesmente pesquisar o nome da empresa. Vocês precisam pesquisar estrategicamente. Por exemplo, empresa Quem Somos? Empresa Relatório Anual, empresa Sustentabilidade, empresa Certificações, empresa ESG. Percebam que essas pesquisas já direcionam vocês para estratégia, indicadores, sustentabilidade, operações e evidências organizacionais. E esse slide ainda mostra o que vocês devem encontrar: informações institucionais, relatórios, indicadores ESG, certificações e relatórios de sustentabilidade. Então, vocês precisam sair do nível superficial da pesquisa. A ideia não é copiar o site da empresa. A ideia é transformar informações em análise. Por isso, o slide traz uma frase muito importante, né? Vocês não vão copiar, vocês vão caçar evidências. E essa talvez seja a principal mudança de postura da atividade. Vocês precisam investigar se existe coerência entre discurso e prática, se a produção sustenta a estratégia, se os ODS aparecem na operação, se a sustentabilidade realmente aparece na cadeia produtiva. Então, quando forem escolher uma empresa, pense: essa empresa oferece elementos suficientes para que eu consiga analisar estratégia, produção, sustentabilidade, indicadores, relatórios, cadeia produtiva e evidências concretas? Se a resposta for sim, provavelmente será uma boa empresa para o relatório de vocês. Então, fique atento a essas dicas, né, dadas agora a partir desse slide. A partir daqui é só para reforçar mesmo, pessoal, que já fica se repetindo, né? Mas esse slide mostra o primeiro passo para desenvolver a atividade, que é identificar o core business da empresa. O core business significa o negócio central da organização. Mas atenção, ele não é simplesmente listar tudo que a empresa faz.
Também não é apenas dizer qual é o produto que ela vende. Core business é a essência do negócio, é aquilo que gera valor central para o cliente e para a empresa. Por isso, a pergunta principal desse slide é: o que essa empresa realmente vende ao mercado? No caso da Natura, a resposta superficial seria dizer: a Natura vende cosméticos. Essa resposta não está errada, mas ela é fraca, porque fica apenas um produto físico. O produto físico da Natura pode ser perfume, sabonete, creme, shampoo ou maquiagem. Mas o valor estratégico que a empresa tenta entregar, vai além disso. A Natura vende uma proposta associada a bem-estar, sustentabilidade, biodiversidade, inovação e cuidado. Então, a resposta mais estratégica seria: a Natura vende cosméticos sustentáveis, baseados em bem-estar, inovação e biodiversidade. Percebem a diferença? Na resposta fraca, eu iria descrever o produto. Na resposta estratégica, eu descrevo o valor que está por trás do produto. E isso é o que eu quero que vocês façam no relatório. Se a empresa vende perfume, perguntem: ela vende apenas perfume ou vende experiência, identidade, status, cuidado, bem-estar? Se a empresa vende roupa, perguntem: ela vende apenas roupa ou vende moda rápida, estilo, conveniência, preço baixo, vende exclusividade? Se a empresa vende café, perguntem: ela vende apenas café ou vende experiência premium, ambiente, conforto, pertencimento, pausa no dia? Esse raciocínio ajuda vocês a sair da descrição superficial e entrar na análise estratégica. O slide também mostra porque a Natura é um bom exemplo para começarmos. Ela conecta produção, sustentabilidade, ODS, cadeia produtiva, relatórios e inovação. Ou seja, é uma empresa que permite analisar vários elementos da disciplina ao mesmo tempo. Mas a lógica vale para qualquer empresa que vocês escolherem, tá? E vocês precisam perguntar: qual é o valor real que essa empresa entrega ao cliente? Depois observe se o discurso da empresa está alinhado com o que ela realmente faz na produção e na cadeia. Lembra lá da cadeia que a gente falou? Por exemplo, se uma empresa diz que vende sustentabilidade, precisamos encontrar evidências disso nos relatórios, nas certificações, nos fornecedores, nas embalagens, na logística, nos indicadores, né? E nas práticas produtivas. Não basta a empresa dizer que é sustentável, tá? Ela precisa comprovar isso. Por isso, a dica do slide é muito importante. Sempre pergunte qual é o valor real que a empresa entrega ao cliente. Depois, observem o discurso da empresa e compare com as práticas reais. O relatório de vocês começa quando vocês conseguem transformar informações em análise crítica. Nesse primeiro passo, vocês não vão apenas dizer o que a empresa vende. Vocês vão identificar qual é o negócio central, qual é o valor, qual valor a empresa promete entregar, como esse valor aparece na estratégia, se existe evidência de que a produção sustenta esse posicionamento. A grande mensagem do slide é essa: não é o que a empresa diz que importa, é o que ela faz e comprova com evidências. Por isso, um relatório excelente será aquele que mostra coerência ou até incoerência entre discurso, produção e impacto real. Lembrem-se disso, tá? Aqui é só para reforçar mesmo, porque eu venho repetindo várias vezes, quase né, batendo muito na mesma tecla, mas é para que a gente saia um pouco dessa questão do modo automático e saia da caixa, né, pensar com um pensamento mais gerencial. Aqui esse slide aqui mostra o segundo passo da atividade, que é identificar a estratégia da empresa. E aqui existe uma ideia muito importante: estratégia não é apenas missão, visão ou frase bonita no site institucional. Estratégia é como a empresa quer competir no mercado, tá? Por isso, a pergunta principal do slide é: por que o cliente escolhe essa empresa e não outra?
Essa pergunta ajuda vocês a descobrirem o posicionamento competitivo da organização, da empresa que vocês estão aí trabalhando, né? Porque toda empresa precisa decidir como ela quer ser percebida, o que ela quer entregar de valor e qual diferencial ela tenta construir. Por exemplo, a Rolex, ela não compete por menor preço, ela compete por exclusividade, luxo, ela compete por status, ela compete por tradição e valor simbólico. Então, o cliente ele não compra apenas um relógio, né? Ele compra prestígio e exclusividade. A Toyota, ela trabalha muito forte com eficiência, qualidade, confiabilidade e melhoria contínua. A estratégia da Toyota aparece muito na excelência operacional. E a Natura? A Natura busca competir principalmente por sustentabilidade, inovação, conexão emocional, biodiversidade brasileira e propósito da marca. Então, percebam, estratégia é posicionamento competitivo. É a forma como a empresa tenta ocupar um espaço específico na mente do consumidor. Mas agora vem a parte mais importante. Como vocês descobrem isso na prática? Primeiro, observem como a empresa se apresenta. Leiam quem somos, propósito, missão, a empresa ali se apresentando, né? Quem somos? Qual o propósito dessa empresa? Qual a missão dessa empresa? Quais campanhas essa empresa está fazendo? Tem relatórios? Né? Quais relatórios? Sustentabilidade, marketing e posicionamento institucional. Aí depois vocês observem o que aparece repetidamente. A empresa fala muito de quê? De preço? Ela fala muito de inovação? Ela fala muito de sustentabilidade? Ela fala muito de qualidade? Ela fala muito de exclusividade, de velocidade, de experiência, de tecnologia? Porque aquilo que aparece repetidamente normalmente revela o posicionamento estratégico da empresa. Aí depois disso, vocês precisam olhar para a operação. E aqui está o ponto mais importante. A estratégia precisa aparecer na produção, tá? Tem que estar alinhada ali. Por exemplo, se a empresa diz que compete por velocidade, a operação provavelmente terá logística rápida, estoque dinâmico, vai ter tecnologia, vai ter uma cadeia ágil e produção flexível. Se compete por qualidade, né? Então vai ter lá repetidamente controle rigoroso, padronização, melhoria contínua, certificações e confiabilidade. E aí, se tem muito repetido, se a empresa compete por sustentabilidade, vai ter repetido lá embalagens sustentáveis, redução de resíduos, fornecedores responsáveis, relatórios, metas ambientais e preocupação com a cadeia produtiva. Então, vocês descobrem a estratégia observando a coerência entre discurso, posicionamento, operação e práticas produtivas. Outro ponto importante: uma empresa pode até falar várias coisas, mas normalmente existe uma prioridade estratégica principal. A Rolex não compete por menor preço, a Toyota não compete principalmente por luxo, né? A Natura não compete principalmente por preço baixo. Então, vocês precisam identificar qual é o centro da estratégia competitiva dessa marca. E aí vocês começam a perceber algo muito importante, né? Estratégia não é teoria distante, estratégia aparece nas decisões operacionais da empresa. Ela aparece nos fornecedores, na logística, no produto, no atendimento,
na tecnologia que a empresa usa, no layout. A estratégia vai dentro de várias vertentes, né? Ela vai aparecer na embalagem, na cadeia produtiva e até na comunicação da marca. Por isso, nesse passo da atividade, vocês precisam responder como essa empresa quer competir no mercado. E depois, né, de se perguntar isso, aí você tem que dizer assim, a produção realmente sustenta essa estratégia? Tá? Então, é esse alinhamento aí, tá, pessoal? Tá ficando bem repetitivo, né? Mas é para frisar bem, assim, para reforçar aqui na mente de vocês o que a gente espera desse relatório. Esse terceiro passo aqui, esse slide, ele vai mostrar o terceiro passo da atividade, que é identificar os critérios competitivos da empresa. E aqui existe uma ideia central que vocês precisam entender. Estratégia e critérios competitivos não são a mesma coisa. A estratégia mostra como a empresa quer competir. Já os critérios competitivos mostram o que a produção precisa fazer muito bem para sustentar essa estratégia. Por isso o slide traz essa definição. Critério competitivo é aquilo que a produção precisa priorizar para sustentar a estratégia. Né? Depois que vocês descobrem como a empresa quer competir, a próxima pergunta é: o que a produção dessa empresa precisa fazer muito bem para tornar essa estratégia possível? Essa é a pergunta-chave do slide. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Se a Natura ela quer competir por sustentabilidade e inovação, a produção não pode funcionar de qualquer jeito. Ela precisa priorizar alguns critérios específicos. E é exatamente isso que aparece no centro dos slides aqui, né, para vocês. A produção da Natura prioriza qualidade, inovação, confiabilidade e flexibilidade. Agora vamos entender cada um. Primeiro, qualidade. A Natura trabalha com cosmético e produtos de cuidado pessoal. Então, a qualidade é essencial porque o consumidor precisa confiar no produto. Imagine se um creme causa alergia, se um shampoo apresenta defeito ou se o perfume tem problemas de composição. A qualidade aqui não é apenas estética, ela vai envolver segurança, padronização, ela vai envolver desempenho, ela vai envolver confiança e ela vai envolver a experiência do consumidor. Por isso, aqui no slide, né, ele apresenta o cosmético precisa transmitir confiança. Depois temos inovação. A Natura lança constantemente novos produtos, linhas, fórmulas e embalagem. Ela trabalha muito com biodiversidade, ativos naturais, pesquisa, tendências e desenvolvimento de novos produtos. Então, a produção precisa acompanhar essa dinâmica. A produção precisa acompanhar essa dinâmica. Isso significa que a produção precisa ser capaz de desenvolver novidades, adaptar processos, incorporar novos materiais e sustentar informações contínuas. Aí depois vem aparecer ali confiabilidade. Confiabilidade significa cumprir aquilo que a empresa promete, ou seja, entregar corretamente, manter padrão, evitar falhas, garantir segurança e manter estabilidade operacional. Em produtos de cuidado pessoal, isso é muito importante. Né? O consumidor precisa confiar que o produto terá qualidade constante. Por isso, o slide ainda apresenta, né? Não pode haver falhas em produtos de cuidado pessoal. Depois temos flexibilidade. A Natura trabalha com várias linhas, vários produtos, várias campanhas e públicos diferentes. Então a produção precisa ser flexível, né? Ou seja, ela precisa conseguir adaptar produção, embalagem, volume, linhas,
e lançamentos. Uma operação muito rígida teria dificuldade para acompanhar essa variedade. Agora vem uma parte extremamente importante. A produção não escolhe esses critérios sozinha, tá? A produção não vai escolher esses critérios sozinha. Esses critérios, eles nascem da estratégia da empresa. Por isso que o slide coloca no resumo ali, a produção não decide sozinha. Ela precisa priorizar o que sustenta a estratégia de competir. Então, se uma empresa compete por preço baixo, talvez a produção precise priorizar custo, eficiência, escala, produtividade. Se compete por velocidade, logística, tudo aquilo que a gente já falou, né? A gente vem repetindo: logística, agilidade, resposta rápida, estoque dinâmico. Se compete por exclusividade, aí ela vai ter que ter qualidade premium, personalização, um bom acabamento, experiência. Então, percebam, né? Eu quero que vocês entendam isso. Os critérios competitivos mudam conforme a estratégia da empresa. E isso é exatamente o que vocês precisam identificar na atividade de vocês. Vocês precisam responder como a empresa compete e o que a operação precisa fazer muito bem para sustentar isso. Outro ponto importante são os critérios competitivos, né? Que aparecem na prática operacional. Eles aparecem nos fornecedores, eles aparecem na tecnologia, eles aparecem na logística, eles aparecem no layout, eles aparecem na automação, eles aparecem nos processos, eles aparecem no controle de qualidade, eles aparecem nas decisões da operação. E aí vocês vão ter que observar, vocês vão precisar observar: a produção realmente está organizada para sustentar a estratégia da empresa? Porque a estratégia sem operação alinhada vira discurso, né? Então tem que alinhar operação e estratégia. E a grande ideia desse slide é justamente essa: critério competitivo é aquilo que a empresa, é aquilo que a produção precisa fazer melhor para criar valor e sustentar o posicionamento competitivo da empresa. Passamos agora para o passo 4 da atividade: identificar os ODS relacionados à empresa. E aqui existe um ponto muito importante: não é apenas jogar os ODS aleatoriamente no trabalho. Os ODS precisam ter relação real com a operação da empresa. Por isso, a pergunta principal do slide é: qual o problema social, ambiental ou econômico que a empresa tenta enfrentar? No caso da Natura, alguns ODS fazem sentido porque aparecem concretamente na operação. O ODS 12 fala sobre consumo e produção responsável. E como isso aparece na Natura? Embalagens recicláveis, refis, logística reversa, redução de resíduos. O ODS 13 fala sobre ação climática e como a empresa tenta provar isso. Metas de carbono, redução de emissões, energia limpa. O ODS 15 fala sobre vida terrestre e prevenção ambiental. Na Natura, isso aparece principalmente na valorização e na preservação da biodiversidade amazônica. Então, perceba: ODS não é aquilo que a empresa diz apoiar. ODS é aquilo que aparece concretamente na operação. Por isso, num relatório, vocês precisam escolher ODS coerente, explicar por que eles fazem sentido e mostrar evidências reais dentro da produção e da cadeia produtiva. A lógica é simples: não basta colocar o símbolo do ODS, vocês precisam provar como ele aparece na prática da empresa. Certo, pessoal? Pessoal, esse slide talvez seja a parte mais importante de toda a atividade, porque é aqui que vocês deixam de fazer um trabalho superficial e começam a fazer uma análise séria. O grande objetivo desse passo é mostrar que vocês não podem acreditar apenas na propaganda da empresa. Hoje, praticamente toda empresa fala sobre sustentabilidade, responsabilidade social, inovação, ESG, impacto positivo. Mas a pergunta é: como provar isso? Por isso, esse slide trabalha a ideia de evidências reais. Vocês precisam buscar relatórios
indicadores, certificações, dados e evidências concretas para fazer o trabalho de vocês. Então, são essas evidências concretas que vocês têm que buscar para sair de um trabalho superficial. Aqui, né, sendo um pouquinho mais rápida, já no final aqui dos slides, é aquilo que a gente falou em sala de aula, o aluno mostra maturidade quando identifica incoerência, quando percebe trade-offs, né, quando conecta produção e estratégia, quando usa evidências e quando questiona. Então, assim, eu acho que isso aí eleva muito o nível intelectual da atividade, né? Quando você soma todos esses itens. E aí, o que eu espero do trabalho de vocês. Como conversamos também em sala de aula, né? Os erros comuns e um excelente relatório. Erros comuns para esse relatório. O maior erro é fazer um relatório superficial, né? Não quero propaganda de empresa, quero análise crítica, né? E um excelente relatório, ele conecta teoria e prática, usa evidências, percebe incoerências, analisa estrategicamente. Então é isso, é sobre isso que vocês vão falar.